Vamos dizer umas breves palavras acerca da leitura do Santo Evangelho que hoje ouvimos. O Senhor estava nas suas pregações e surgiu um jovem, um mancebo, dirigindo-se ao Senhor e dizendo: bom mestre, que hei de herdar para receber a vida eterna? O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ou, noutra versão, como nós ouvimos hoje, mestre, o que hei de fazer de bom para entrar na vida eterna? Portanto, este jovem fala, dirige-se ao Senhor como sendo bom mestre, ou dizendo que hei de fazer de bom para entrar na vida eterna. Tanto uma coisa como outra refere-se a uma bondade, mas uma bondade do ponto de vista humano. Ele, em primeiro lugar, ele não estava a tentar a Cristo, como nós vemos noutros episódios do Santo Evangelho, em que as autoridades judaicas, os fariseus, os saduceus, etc., dirigem-se ao Senhor para, digamos, pôr o Senhor entre a espada e a parede, para provocarem questões em que o Senhor não tivesse resposta possível, e em todas elas o Senhor tivesse a resposta, e o Senhor deixou-os completamente atónitos, admirados, porque o Senhor, nele próprio, reside toda a sabedoria divina e não é possível confundir o nosso Deus. Mas não era o caso deste jovem. Este jovem não se dirige para tentar o Senhor, para encontrar assim motivos de contradição na doutrina ou qualquer outra coisa. Pelo contrário, ele tinha um desejo legítimo de herdar a vida eterna. Só que havia algumas dificuldades nele próprio. Em primeiro lugar, a forma como ele se dirige, dizendo bom mestre, ou que hei de eu fazer de bom para herdar a vida eterna, como eu disse há pouco, ele dirige-se ao nosso Senhor Jesus Cristo, encarando como se fosse um homem. Mestre, sim senhor, mas continuaria a ser um homem, não vendo em nosso Senhor Jesus Cristo a sua dimensão, a sua vertente divina que ele tem. Ora, o Senhor responde, tendo em conta essa falta de conhecimento que o jovem tinha, responde dizendo: porque me chamas bom, porque bom há só um que é Deus, ou porque me interrogas sobre o que é bom, porque a bondade está num só, que é precisamente também o próprio Deus. Então isto remete-nos para o próprio Deus. Tudo aquilo que é verdadeiramente bom tem origem em Deus. E se alguma coisa de bom nos acontece, é a ação de graças a Deus. Aquilo que nós devemos fazer é dar graças a Deus por aquilo de bom que Ele também nos dá nesta vida. Porque nós sabemos que todas as pessoas se queixam, têm problemas, têm dificuldades, etc., mas Deus permite que de tempos a tempos a nossa vida vá sendo temperada com coisas boas que acontecem. Não acontecem só desgraças na nossa vida, porque se assim fosse, nós não teríamos forças para suportar esses mesmos infortúnios, essas calamidades, etc., que vão acontecendo e que tornam a nossa vida muito, muito complicada. Então, a nossa vida vai sendo temperada por coisas muito difíceis e por períodos de alívio, períodos em que as coisas estão tranquilas e até por coisas muito agradáveis que também nos acontecem. E nós, aquilo que devemos fazer para não nos deixar, por um lado, nem ficarmos inchados de vaidade, porque as coisas nos correm bem e nós somos os maiores, estamos acima de todos porque as coisas estão a correr-nos às mil maravilhas, não devemos deixar-nos levar por pensamentos desse género, vaidade, orgulho, etc., nem pelo contrário, também quando as coisas correm mal, vamos mergulhar a cabeça, estamos numa fossa, somos os piores que existem, não existe ninguém pior do que eu não presto para nada, eu não estou cá a fazer nada neste mundo. São pensamentos que também o demónio nos inspira, tanto uns para nos exaltarmos, para sermos os melhores, quando as coisas estão bem, como para nos
afundar-nos num desespero inspirado pelo demónio para que nós percamos este caminho para Deus e nos afastemos e entremos em atos desesperados, como acontece, por exemplo, temos no Evangelho o caso de um apóstolo. Ele era apóstolo e não deixou de fazer um ato desse desesperado, que foi Judas Iscariotes. Então, nem uma coisa nem outra. Então, este jovem fala na bondade, e os padres da Igreja, a Igreja ensina-nos que a bondade de Deus está de tal maneira afastada da bondade humana que é maior a distância entre a bondade divina e a bondade humana do que entre a bondade e a maldade. Portanto, aqui vem como nós, apesar de muitas vezes termos atos bons, atos que são agradáveis a Deus, mesmo assim, às vezes, podem não ser movidos pelos melhores motivos, podem não ser provocados por um amor sincero que nós sentimos, fazemos um ato bom, mas se calhar temos outras intenções por detrás, não é um amor genuíno que nós temos para com as outras pessoas, então existem outros motivos, etc. Então, esta nossa bondade muitas vezes não é verdadeira, não é legítima, não se pode comparar àquilo que é a bondade de Deus. Por isso que a Igreja ensina que essa bondade de Deus está muito, muito distante daquilo que é a nossa bondade humana. Isto não significa que nós devamos, agora está bem, pronto, se a bondade humana não é boa, então é preferível, então pronto, posso fazer coisas más também. Não é isso, pelo contrário. Não é pelo facto de nós fazermos atos que são agradáveis a Deus, muitas vezes, mas tentamos que os motivos pelos quais os fazemos, devemos fazer algo no sentido que esses motivos sejam puros e sejam cada vez mais puros e mais santos, e que a nossa vida se torne mais santa. Isso sim é agir dessa forma. Ora bem, então o Senhor corrigiu o jovem, dizendo que ele não deveria dirigir-se a ele, dizendo que ele era bom, e no entanto Cristo é bom em si mesmo porque Ele é Deus. Então o Senhor não está a fazer uma correção ao facto de Ele ser bom porque Ele é verdadeiramente bom, mas sim pelo motivo de o jovem lhe ter chamado bom, pensando que ele era apenas um mestre do ponto de vista humano. Portanto, a correção foi feita nesse sentido. Depois o Senhor continua dizendo que aquilo que has de fazer é basicamente cumprir os mandamentos. Não matar, não roubar, não fazer falso testemunho, honrar o pai e mãe. Cito alguns dos mandamentos, dos 10 mandamentos que nós conhecemos, incluindo ainda amar o próximo como a nós mesmos. E o jovem disse: bem, tudo isso eu tenho feito desde que tenho consciência, enquanto adquiri consciência humana, tudo isso tenho cumprido. E o Senhor disse: falta-te ainda uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. É interessante esta linguagem do Senhor, dizendo: terás um tesouro no céu, porque o jovem, sendo muito rico, era uma linguagem que ele estava perfeitamente ao alcance dele. Ele sabia o que é que o Senhor queria dizer com isto. Só que ele tinha muitas riquezas, muitos haveres, muitos bens, e isto foi para ele algo que ele não seria capaz de fazer isto, de entregar tudo o que tinha, de despojar-se da sua riqueza e com isto ficaria sem nada e deixaria de ser aquilo que ele era. Então o que ele queria conciliar, alguma coisa que do ponto de vista não é conciliável, que é sermos muito ricos do ponto de vista dos bens materiais e ao mesmo tempo sermos ricos também do ponto de vista espiritual. Ora, as duas coisas não podem coexistir, não podem existir ao mesmo tempo, porque o próprio Senhor noutras ocasiões também diz: não podereis servir a Deus e ao mesmo tempo a Mamon, ou à riqueza, ou ao dinheiro. Ou seja, são coisas que são opostas. Porquê? Porque na medida, por exemplo, em que alguém
toma para si como padrão os bens, as riquezas, o poder deste mundo, não está a cumprir o mandamento de Cristo, nos ensina de amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se nós estamos a encarar como bem supremo para mim os bens deste mundo, as riquezas deste mundo, eu não posso ao mesmo tempo dizer que eu amo a Deus acima de todas as coisas. São duas coisas que se opõem completamente. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, à partida, todos os ricos estão amaldiçoados, que estão completamente fora do caminho de Deus? Não, não obrigatoriamente. Eles estarão fora do caminho de Deus se eles usarem essas riquezas que têm apenas em proveito próprio deles, das famílias, e ficarem por aí, e não as distribuírem. Então, há uma forma de alguém que tem muitas riquezas à sua disposição, de poder que essas riquezas sejam fonte de bênçãos, tanto para ele, como a sua família e todos os seus próximos, e todos aqueles que delas puderem beneficiar, que são aqueles que se chamam os mordomos, os dispenseiros, os administradores dessas riquezas, no sentido de as partilharem com aqueles que delas necessitam. E então, sim, essas riquezas tornam-se fontes de bênçãos para todos aqueles que delas vão beneficiar e também para quem age dessa forma e as distribui por quem de facto delas necessita, os mais pobres, etc. Então, o dinheiro em si mesmo não é uma maldição, é neutro, não é bom nem mau, depende do uso que fizermos dele. Se utilizarmos o dinheiro, os bens, as riquezas, com bons objetivos para ajudar para as pessoas que mais necessitam, não só diretamente, aquelas instituições que trabalham para ajudar as pessoas, isso aí torna-se uma fonte de bênçãos para todas as pessoas que beneficiam. Se de facto ficarem ali congelados numa conta, em cofres, etc., aí não vão servir de bem para ninguém e pior ainda para aqueles que assim procedem. Isto é um ensinamento para nós do ponto de vista de como nós devemos agir, não sendo obrigatoriamente necessário que as pessoas sejam ricas. As pessoas até podem ser pobres, mas o dinheiro também pode ser mau para eles, no sentido de que se tiverem duas ou três pequenas coisas que são para eles as únicas coisas que eles têm, mas se eles ficarem de tal maneira apegados a essas coisas que para eles não veem mais nada além desses pequenos bens que eles têm. Por exemplo, há um episódio do Antigo Testamento em que um profeta dirige-se ao rei David e diz que havia alguém que tinha uma ovelha, era o único bem que tinha, não tinha mais nada, era pobre, e veio um senhor daquela terra, veio, roubou-lhe a ovelha e matou a ovelha e utilizou a ovelha para fazer um banquete. Então isso foi usurpar o poder que tinha em função de alguém que era pobre e que não tinha como defender-se. E o profeta disse: achas bem que alguém faça isso? E o rei David disse: com certeza que não, isso é terrível que alguém faça isso, porque Deus castiga uma pessoa que faça isso. E de facto o próprio rei David tinha caído num pecado desse género, do qual ele depois se arrependeu profundamente, mas o próprio, portanto, esta mensagem que este profeta trazia era dirigida diretamente ao rei David e que trazia a condenação do ato que o rei David tinha feito através deste exemplo que o profeta lhe trouxe da parte de Deus. Então, nós próprios, por exemplo, as pessoas pobres, que não têm bens quase nenhum, são muito escassos os bens que têm, a pobreza para elas poderá também ser uma maldição se elas, em primeiro lugar, se elas invejarem a riqueza dos ricos, dizendo: eu sou pobre e olha para os ricos,
invejando tudo aquilo que eles têm e também, ao mesmo tempo, ficando muito apegados às poucas coisas que têm. Então, essas pessoas, tal como os ricos, também estão completamente voltadas para as coisas materiais. A pobreza que eles têm, que poderia até ser uma fonte de bênçãos, se elas soubessem, agora vamos ver o caso contrário, os pobres que, sendo muito pobres, mas não invejam aquilo que os ricos têm, contentam-se com o que têm, são humildes e, mesmo assim, quando alguma coisa pouca vem, agradecem na mesma a Deus. Essa humildade que eles têm torna-se para eles numa fonte de bênçãos da parte de Deus, porque, como o próprio Cristo diz, aqueles que se humilham serão exaltados e aqueles que se exaltam serão humilhados. Então, aqueles que são humildes, mesmo assim não se revoltam contra a sociedade, contra Deus, porque são pobres, eles estão ali a viver, e depois há os ricos que estão ali à volta e que esbanjam, que fazem coisas, aquilo que lhes apetece com as riquezas que têm, e eles não têm nada, e mesmo assim não se revoltam. E isso é de louvar, porque nós não devemos fazer isso. É claro que é difícil, é claro que é mais fácil uma pessoa ser pobre, mas está ali num bairro, as pessoas são todas pobres, é mais fácil do que olhar e ver que conhece à volta ricos que fazem isto, fazem aquilo. É mais difícil, estando na presença daqueles que esbanjam e que fazem ostentação da fortuna que têm, é mais difícil resistir a isso do que quando, mesmo sendo pobres, estão vivendo apenas entre os pobres e que não têm convívio com essas pessoas que têm esses bens. Mas, de qualquer das formas, o que é importante para nós é darmos espaço na nossa vida para Deus. Quando nós damos espaço na nossa vida, não deixamos a nossa vida completamente cheia das coisas deste mundo, tanto coisas positivas como coisas negativas, dando espaço para Deus, Deus vai nos ajudar, vai nos inspirar, vai nos dar forças para nós ultrapassarmos tanto as dificuldades que temos pelas limitações da vida que temos, como até às vezes por excesso de coisas que vão acontecendo, e mais isto daqui, mais uma solicitação dali. Às vezes estamos em situações que quase que não conseguimos dar vazão às coisas que vão acontecendo umas atrás das outras. Seja qual for a situação, é importante, como estava a dizer, darmos espaço para que Deus habite a nossa vida, nos inunde com a sua graça, com a sua força, com a sua luz, e para fazermos isso é necessário simplesmente, como o Senhor nos diz, cumprirmos os mandamentos, que se resumem naqueles dois grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E se nós conseguimos fazer isso, nós de facto estamos a ser irmãos daqueles que não querem ser nossos irmãos. Estamos a ajudá-los, independentemente se eles nos vão depois ajudar em troca ou não ajudam. Como o nosso metropolita tem dito, estamos a amar os outros mesmo que eles não nos amem a nós. Isto é de facto, como o Senhor diz, se queres, como o Senhor diz, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e depois vem e segue. Isto o que o Senhor quer dizer com vem e segue é exatamente isto: cumprir os mandamentos e agir como um verdadeiro cristão. Portanto, não só cumprir aquilo que a lei nos diz para nós fazermos, mas sermos verdadeiramente cristãos no sentido de pormos em prática esse amor que o Senhor nos convida a viver. E é isto, digamos em resumo, que nós podemos extrair, e muito mais se poderia falar, com certeza, sobre este episódio que o Senhor, que o Santo Evangelho nos conta, sobre aquele jovem que apareceu para pedir instruções a Cristo, como é que ele devia fazer para ir dar a vida eterna. Tinha, contudo, esse grande problema que estava demasiado apegado às riquezas que ele tinha. E vemos por este exemplo que não é possível conciliar as duas coisas: estarmos no caminho de Deus, estarmos a caminho da salvação, a caminho do reino dos céus, e crer que as riquezas que temos vão connosco para lá. Ninguém leva nenhum bem daqui deste mundo para o outro lado. Então, aprendamos com todos estes
estes episódios que o Senhor nos vai ensinando ao longo do Santo Evangelho e, se assim fizermos, seremos dignos de um dia partilhar o reino dos céus com o Pai, o Filho e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Volto a lembrar, amados irmãos,